Portanto, na frase só sei que nada sei, é conciso. Não é pelo muito falar que você vai transmitir a sabedoria. Os grandes sábios falam muito com poucas palavras. Então, eu me refiro a uma professora de filosofia que enfatizava que o conhecimento é como uma ilha que vai se expandindo. Quanto mais você busca um novo conhecimento, mais essa ilha cresce, mais coisas aparecem. Quanto mais você busca conhecimento, mais aparecem perguntas do que respostas. Então, na palavra dessa professora, o conhecimento é infinito, é um caminhar infinito. Então, dentro dessa perspectiva, nosso conhecimento é muito pequeno perante o universo de coisas a saber. Nisso reside a grande sabedoria, só sei que nada sei. Quanto mais eu conheço, menos é a proporção do que existe para conhecer. Platão, discípulo de Sócrates, é o grande disseminador dos conceitos, das ideias de Sócrates, porque Sócrates realmente nada escreveu. Tudo que se sabe dele é 99% de Platão. Platão vem a seguir, discípulo dele. E o Platão funda a academia em Atenas. E ele coloca na entrada da academia, não entre se não souber geometria. É uma ideia de que a geometria é um conceito muito importante para você filosofar, para você buscar conhecimentos, é preciso você ter uma razão específica, uma ciência exata, para você poder conversar e tirar conclusões, deixando o mito de fora, o eu acho em segundo plano, e eu penso porque existem as razões científicas, matemáticas, lógicas, que me conduzam àquela conclusão. Mais tarde, na Idade Média, o pensador Agostinho vai ressuscitar as ideias de Platão, mas isso é para outra etapa. Discípulo de Platão, um dos discípulos, é Aristóteles, o grande pensador da filosofia ocidental. Aristóteles está ali 384 a 322 a.C. A importância de Aristóteles é que ele vai sistematizar, ele vai escrever muito. Muita coisa se perde, mas muita coisa se salvou da sistematização, tanto da física como da metafísica. O Aristóteles foi um enciclopedista. Ele pegou tudo que se conhecia na época dele, tentou sistematizar, ampliou, discordou de algumas coisas de Sócrates, que nós veremos mais tarde, e amplia o conhecimento. Ele vai ser convidado por Filipe II, da Macedônia, para ser o preceptor, para ser o professor do seu filho Alexandre, que vai se tornar o Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Então, quando Alexandre, pela Macedônia, conquista a Grécia, Aristóteles volta para Atenas, na Grécia, e funda o Liceu. E neste Liceu se desenvolve muita coisa, muito conhecimento. E como Agostinho ressuscita Platão na Idade Média, bem mais tarde, São Tomás de Aquino vai ressuscitar Aristóteles e permanece como referência do cristianismo durante muito tempo. O pensamento ocidental vai se desenrolar com ênfases, concordâncias, discordâncias dessas linhas estabelecidas por Sócrates, Platão, Aristóteles e toda uma gama de pensadores que vão desenvolvendo pensamentos e formando o chamado
pensamento filosófico ocidental. Vamos retornar um pouco lá ao início dos pré-socráticos. Tales de Mileto era astrônomo, matemático, desenvolveu ideias cosmológicas, desenvolveu os teoremas sobre segmentos proporcionais entre linhas paralelas e vai ser o autor de um dos teoremas muito importantes da geometria, sobre a soma dos três ângulos internos de um triângulo. A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, meia volta. É claro que bem mais tarde é o Euclides, lá de Alexandria, que vai sistematizar a geometria. Mas Tales, sem dúvida, é um precursor da matemática, da geometria em especial. Contemporâneo a ele, mais ou menos, temos Pitágoras. Pitágoras cria uma escola, a escola pitagórica, e desenvolve muita coisa. Era uma escola com um certo peso místico, mas ele desenvolve questão das escalas musicais e muitas outras coisas. E cria o famoso Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é o triângulo retângulo, que os dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos, e o lado maior é a hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Quando eu dava aula de geometria, eu dizia para os meus alunos: se você souber o Teorema de Pitágoras, você sabe alguma coisa sobre geometria. Se você não souber o Teorema de Pitágoras, você não sabe absolutamente nada de geometria. Porque ao estudar geometria, você vai ver que o Teorema de Pitágoras ele é fundamental para desenvolver muita coisa dentro da geometria. Então, a escola pitagórica foi, sem dúvida, um marco importante na filosofia ocidental. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre mais dois desses pré-socráticos, o Heráclito e o Parmênides. Esses dois vão criar uma polêmica que mais tarde Platão vai tentar resolver. Um reafirmava que as coisas não são permanentes. Heráclito tem a famosa frase de que você não entra no mesmo rio duas vezes da mesma maneira. Porque se você entrou nessa primeira vez, você era um e o rio era um. Quando você entrar de novo nesse mesmo rio, aquele rio já vai ser outro. As águas já serão outras e você também já evoluiu, já se desenvolveu, é outro também. Então ele defendia a ideia das coisas que não são permanentes. Já o Parmênides vai defender uma ideia contrária. Existem coisas permanentes, coisas que são definitivas. Então, é a grande discussão entre o permanente e o transitório. Bem, vamos encerrar a nossa conversa por hoje e retomaremos, então, a filosofia ocidental no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.